A paz do Senhor, meus irmãos, do nosso canal no YouTube. Eu quero sou grato a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para mais uma videoaula de Escola Bíblica Dominical. Nesta ocasião, nós vamos estudar agora a lição de número 6, que será ministrada ainda dia 10 de maio de 2020, uma excelente lição que tem por título A Condição dos Gentios sem Deus. Nós estamos, inclusive, neste trimestre estudando o tema geral da lição da revista no total, exatamente a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa, uma lição dominical excelente e que tem sido bastante interessante. Nós estamos gravando aí já desde o outro trimestre, que era antropologia, e agora estamos falando de soteriologia. A soteriologia envolve algumas outras doutrinas, como a doutrina de Cristo, cristologia, envolve também a antropologia em si, envolve teontologia, envolve também escatologia, por causa do nosso glorioso futuro diante de Deus. Então, nós estamos aqui agora numa lição que traz um contexto de um contraste entre os dois povos, os judeus e gentios, e a condição dos gentios sem Deus, como era especificamente o que foi modificado através do sacrifício de Cristo. O sacrifício de Jesus mudou muita coisa na esfera espiritual em relação ao homem, às condições do homem diante de Deus, e não apenas virou uma questão de grande história da humanidade que dividiria o calendário entre antes de Cristo e depois de Cristo. É muito mais do que isto, muito mais abrangente. Então a nossa lição é a de número 6, a condição dos gentios sem Deus. O texto áureo da nossa lição está em Efésios, capítulo de número 2, o versículo de número 11, onde o texto sagrado diz: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. É o texto de Efésios em que o apóstolo Paulo aborda um dos temas onde ele mais comenta, que ele mais aborda em suas cartas, que é o caso da circuncisão em relação à antiga aliança e contraste com a nova aliança, onde se enquadra, onde se encaixa a questão da circuncisão em relação à soteriologia do Novo Testamento. O apóstolo Paulo é chamado assim pelos estudiosos de apóstolo dos gentios. Na verdade, na história bíblica da igreja primitiva em Atos dos Apóstolos, ele é apresentado desta forma porque ele teve a ousadia, a coragem, evidentemente que direcionado por Deus, para estar pregando o evangelho àqueles não judeus. Graças a isto, e mais ainda do que isto, acima disso, graças ao grande plano salvífico de Cristo, ele alcança, através do Evangelho, também as nossas vidas, que somos povos não judeus. A verdade prática diz assim: outrora, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiro das promessas. Exatamente. Éramos, então, alheios à promessa feita a Abraão, mas tínhamos uma promessa também para nós que ocorreria futuramente. E era: em ti, Abraão, serão benditas todas as nações da terra. Isso se cumpriu por meio do ministério do Senhor Jesus Cristo. Inscreva-se aqui no nosso canal, deixa o teu joinha, a tua sugestão aí embaixo também. Vem para o nosso grupo no Telegram. Também comente sobre a nossa lição, divulgue e nos compartilhe em suas redes sociais. Estamos aqui com o intuito de divulgar o Evangelho. Leitura bíblica em classe da nossa lição está em Efésios capítulo 2, versículos 11 e 12, e Romanos 6, 12 a versículo 14.
Então temos dois textos de dois livros, duas epístolas diferentes do apóstolo Paulo. Efésios capítulo 2, versículos 11 e 12. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, ereis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Romanos 4, versículo 12. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Eis aí o texto de Romanos 4, que nos norteia mais ainda do que o texto de Efésios. Nós estamos estudando, porém, a carta de Efésios. Objetivos da nossa lição, nós temos aqui um objetivo claro de trazer esclarecimento ao aluno de que modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica até o Calvário. Objetivos específicos, no primeiro tópico, é de conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão. Quais os significados espirituais destes? O segundo tópico é de explicar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo. E o terceiro tópico é de afirmar que, desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição eterna. Deixe-me deixar claro que essa história de que Deus menosprezou Israel para abraçar os gentios, como alguns pregam, não é verdade. A Bíblia não ensina desta forma. O que as Escrituras nos ensina é que nós não substituímos Israel. Muito pelo contrário, em Cristo somos um só povo. Então não há mais judeu, gentil, não há mais a diferenciação de povos. Nós vamos dar uma estudada aqui com maior profundidade para a gente entender melhor que através de Cristo nós fazemos agora parte da promessa de Deus a Abraão e somos agora pela fé descendentes de Abraão, ou seja, não somos filhos de descendência sanguínea, como é o caso de Israel, de Midian, de Ismael, entre outras nações, tanto filhos do filho de Sara, Isaque, quanto proveniente dos filhos que ele teve com Agar e com Quetura, o filho Ismael de Agar e os filhos de Quetura. Mas nós temos aqui a Bíblia nos ensinando sobre sermos filhos por meio da adoção de Cristo, passamos a nos tornar filhos na fé de Abraão. Então somos filhos de Abraão, espiritualmente falando, ainda que não carnalmente por descendência ou nacionalidade. A introdução diz: na presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que antes da regeneração eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Logo, estudaremos cada um desses aspectos. Chamados incircuncisos. O que era circuncisão? O conceito de circuncisão na Bíblia: circuncisão é a remoção cirúrgica, em questão prática, do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus, desde Gênesis 17. Então, anteriormente à lei, nós temos essa comprovação, esse formalismo, vamos dizer assim, é colocado de modo sistemático e formal já na lei. É como a questão do dízimo que muita gente debate, se o dízimo é da lei, observamos que não só o dízimo, quanto os sacrifícios e assim como a circuncisão, já eram ordenanças divinas anteriores à lei. Com a lei nós temos
essas regras essas ordenanças divinas sendo aplicadas a Israel por meio da lei concedida a Moisés no Sinai. Então se faz necessário deixar isto bem claro, para que a gente possa compreender bem o que o texto está falando a respeito da circuncisão, da lei e da graça. Observemos dessas ordenanças, né? Então a circuncisão era desta forma. Era ao retirar o prepúcio do órgão sexual masculino de forma cirúrgica. Ele era prescrito na lei como sinal externo de que pertencia ao povo de Israel e da aliança. O procedimento era realizado no 8º dia de vida, aconteceu com todos, inclusive com Jesus Cristo, dos nascidos em Israel ou estrangeiros comprados a dinheiro. Qualquer um que viesse fazer parte de Israel, ainda que sendo como servos comprados, escravos comprados, eles deveriam ser circuncidados para poder estar em Israel e fazer parte da promessa ou da aliança. É o caso, por exemplo, nós temos na Bíblia de estrangeiros fazendo parte de Israel também por escolha, não apenas como escravos, e tornando-se circuncidados para que não viessem a desobedecer a Deus. Quando Deus levantou Moisés, Moisés não havia circuncidado um de seus filhos e a Bíblia diz que ele encontrou sérios problemas. Ele diz que o próprio Deus desejou, inclusive tensionou matá-lo, porque ele não havia obedecido à ordem de circuncisão que era ordenado pela lei de Moisés. Então era necessário, estritamente necessário, que se obedecesse essas regras como estava na lei ou na vontade divina, mesmo anterior à lei, a chamada lei de Moisés, lei mosaica. Bom, o procedimento então é realizado dessa forma no 8º dia. A ciência comprova que a circuncisão no 8º dia produz saúde para a criança. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. E tinha um significado. O significado era um significado religioso que apontava para a santificação, conforme Êxodo 19. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Era algo tão sério que os judeus recusavam até mesmo a comer com os incircuncisos, e vemos alguns casos, inclusive em Atos dos Apóstolos, inclusive em cartas de Paulo, depois que Pedro é cristão, se negando a comer com os incircuncisos gentios. O que acontece com essa questão da circuncisão? Segundo, ainda para acrescentarmos, adicionarmos conhecimento sobre o assunto da circuncisão, alguns estudiosos, alguns comentaristas que dispomos hoje os seus materiais, os seus livros aqui no Brasil, eles afirmam que fazer parte da aliança, da descendência de Israel, de Abraão, nascer de um órgão circuncidado, de um homem circuncidado que fazia parte da aliança de Israel, era ser abençoado, era nascer abençoado pela descendência de Abraão. Entre tantas bênçãos, era a prosperidade material, era também a prosperidade familiar, ter muitos filhos para que se cumprisse neles a revelação de Deus a Abraão e a promessa de que ele seria uma grande nação. Como era maravilhoso fazer parte desta promessa. Então havia esse interesse, esse despertar de interesse para que fosse observada à risca estes mandamentos divinos com estes significados espirituais. A circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas como uma ressalva. O sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. A boa nova que Paulo traz é a de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior,
a que é do coração. Somos, portanto, circuncidados de uma outra forma, uma circuncisão no coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Alguém vai dizer, olha, então a salvação era pelas obras na lei antiga. Nós já respondemos isso na outra lição, que não. Os do Antigo Testamento eram salvos por meio da fé em Deus, como Abraão foi justificado pela fé. Sempre a salvação foi por meio da fé. Mas a circuncisão era uma marca de que você fazia parte do povo de Abraão, o povo escolhido por Deus, a nação eleita daquele período. E o que acontece é que em Cristo nós temos hoje o que nos marca, a marca que temos é interna, e o que nos marca como povo de Deus não vem dos homens, de mãos humanas, mas vem não da circuncisão física ou da incircuncisão aos gentios, que eram menosprezados pela falta da circuncisão, símbolo de aliança com Deus no masculino. Então hoje nós somos marcados por ser uma nova criatura. Essa é a nossa circuncisão. Na nova aliança, os assuntos da circuncisão gerou discussões acaloradas entre os judeus e gentios. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, provocou intensos debates, também lá em Gálatas, na Galácia do Sul, e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém, em Atos capítulo 15, é tido como a reunião mais complicada do início da igreja. Atos 15 girou em torno deste tema da circuncisão e das guardas de mandamentos cerimoniais também do judaísmo. Foi um momento difícil. E note, aquelas pessoas não eram não crentes, não convertidos a Cristo, eram convertidos a Cristo. Muitos deles testemunhando do poder de Cristo. Mas mesmo assim, como os judeus que eram, não entendendo bem das Escrituras, eles discutiram. A Bíblia diz que houve uma grande contenda, literalmente discussão, acalorada, discussão nervosa sobre o assunto da circuncisão. Nós temos que circuncidar para não perder a salvação ou não precisamos circuncidar? Essa era a grande questão que estava em pauta. Então a deliberação dos apóstolos sobre o assunto acabou gerando, sobre a orientação do Espírito Santo, novas ordenanças. O que foi feito? Não exigiremos. Atos capítulo 15, 28 e 29 diz o que não é exigido. E o que era exigido? Não exigiremos que os gentios se circuncidem e tal, mas que se abstenham da prostituição, dos ídolos, da carne sufocada. Tem muito crente que come sangue de animais, né? Da carne sufocada e da prostituição. Então nós fomos tirados. E aí você vê que não cita lá a prática do sábado, né, por exemplo, nem da circuncisão, nem da Páscoa e de outras cerimônias israelitas. Nós temos religiões hoje que se diz evangélicas que afirmam que devemos sim guardar o sábado. Porém, não vemos a igreja primitiva ali, guiada pelo Espírito no concílio de Atos 15, defender a guarda de sábado para agradar a Deus como obra de santificação. Passou então a enfatizar a partir desse texto uma nova aliança. A circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. É o texto de Filipenses 3:3 pelo apóstolo Paulo. Então os gentios eles não faziam parte do pacto da circuncisão e por isso estavam excluídos da aliança com Deus. Imagina como seria o futuro deles. Havia chance para eles? Olha, Deus mandou o Jonas, né? No caminho o Jonas tentou fugir e tal e etc. Mas enfim, Deus mandou o Jonas ir a Nínive. E lá a pregação era que eles se arrependessem. Então era assim aceito a circuncisão para os gentios. Caso eles viessem para Deus, eles tinham que circuncidar-se e obedecer tudo aquilo que era mandamento divino
os preceitos, juízos, os mandamentos divinos tinham que ser seguidos assim como Israel fazia. Do contrário, não poderia fazer parte daquilo ali. Era um jugo pesado, foi se tornando um jugo pesado. Israel não conseguiu cumprir, muitos não conseguiram. Estranhos ao conceito da promessa eram os gentios. Uma vida sem Cristo, ao descrever a história, no capítulo 2 de Efésios, inclusive versículos 12, Efésios 2:12 diz: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa. Isso mesmo. Hoje, a salvação é só por meio de Cristo. Antes, era necessário vir para Israel, circuncidar-se, fazer expiação, enfim, etc. E se não fizesse, o que acontecia, irmão? Não era salvo. Essa era a questão. Uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada, é o tópico 2, tá? Dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e de sua obra. A carta aos Hebreus, que é anônima, embora muitos defendam que era Paulo ou Pedro, outros Apolo, mas é anônima, tá? A Bíblia não diz, não vamos dizer. Hebreus capítulo 8 vai falar sobre essa diferença das duas alianças e como os gentios viviam alheios a estas. E uma coisa interessante para a gente notar é que Paulo está escrevendo justamente para os efésios, que são gentios. E estes, Paulo está agora trazendo esperança a eles, dizendo: olha, vocês eram estranhos a Deus, no sentido de que não faziam parte de Israel, eram incircuncisos, mas agora a circuncisão é no espírito. O que acontece? Quando uma carta menciona essas coisas como uma problemática doutrinária ali, é porque estava acontecendo então algum tipo de distorção doutrinária em relação a estas doutrinas das Escrituras Sagradas e estava causando sérios problemas no meio, ali no seio da igreja gentílica. Imagina que coisa terrível. Hoje o judaísmo, existe formas de judaísmo hoje que tenta trazer, unir o cristianismo evangélico ao paganismo judaico. Por que eu digo paganismo? Porque não há necessidade mais de obedecer. Hoje, quem deixa Cristo para obedecer à lei ou tenta seguir a Cristo praticando obras da lei, está praticando uma religiosidade infundada, pois nós não temos permissão na Bíblia para colocar obras da lei como condições para a salvação ou a fé praticada com circuncisão física e atos da lei, como nós aprendemos com o Novo Testamento a não fazê-lo. Lá em Gálatas, o apóstolo Paulo diz que se alguém deixar-se circuncidar, estará menosprezando a graça. Em Hebreus capítulo 4, versículo 6, a Bíblia fala dos que provaram do Espírito, viveram na presença de Deus, caíram da fé. É impossível que por meio de outro sacrifício que não de Cristo, eles venham a conseguir de novo a reconciliação. É disso que aquele texto está dizendo. Então é somente através de Cristo, não é através de nenhum tipo de circuncisão ou de ritual. Segundo o dicionário Wycliffe, né? Inclusive estamos com ele aqui na mesa, o dicionário Wycliffe ou Wycliffe, a respeito da circuncisão, temos uma nota aqui na nossa lição de mestre que diz: o Antigo Testamento enfatiza a circuncisão, palavras do Wycliffe, tanto no sentido espiritual quanto no sentido carnal. O Novo Testamento valoriza somente o sentido espiritual, ao atribuir-lhe um significado mais profundo, relacionando-a com a crucificação e a ressurreição de Cristo. Dicionário Bíblico Wycliffe. Inclusive recomendo para você esse dicionário, que é um senhor dicionário, olha isso, para você estar estudando as Escrituras. Do dicionário bíblico
Vocês que me acompanham sabem que eu sempre digo ser ele o meu preferido. Bom, vamos dar continuidade aqui. Ainda no versículo 12, o subtópico 2, separados da comunidade de Israel, ainda no versículo 12 o apóstolo salienta, do capítulo 2 de Efésios, a desvantagem de os gentios não pertencerem à circuncisão à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não fazia parte do povo escolhido e, consequentemente, não podia usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. Imagina o que é isto. Hoje você vê o povo menosprezando a pregação do Evangelho, mas a pregação está sendo divulgada, a internet, a televisão, nem todos pregam como a Bíblia evidentemente ensina, mas está sendo pregado o Evangelho, estamos aí com milhões de pessoas convertidas, graças a Deus, e muitos milhões vão se converter ainda. Mas o que acontece é que no Antigo Testamento era muito complicado. Você veja Deus levantando Jonas e mandando ir aos gentios para pregar. No Novo Testamento você vê levantando Paulo. Mas não foi só Paulo. No Novo Testamento nós vemos algumas vezes Jesus indo ao encontro aos gentios. Por exemplo, Gadara é uma região gentílica. O lugar onde ele curou a mulher, atendeu a súplica da mulher cananeia, também era Tiro e Sidom, aquela região é também gentílica. Então você observe que Deus, Jesus Cristo já estava demonstrando que o interesse dele, demonstrando aos apóstolos que o interesse dele não era apenas ser exclusivista aos judeus, de forma alguma. Vamos lá. No subtópico 3 diz, alienados aos pactos da promessa. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias, dentre eles o pacto abraâmico, o pacto mosaico e o pacto davídico. De Abraão, o pacto da circuncisão, o pacto messiânico, o pacto da promessa de remissão, de redenção. E o pacto davídico, o pacto do reino perpétuo do Messias também. Esses pactos eram reiterações da promessa messiânica. Os gentios não tinham noção deles e, por conseguinte, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino. De alienados da promessa por meio do sangue de Jesus, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. Você não entendeu? Vou dizer de novo. Se não fosse o Calvário, a única forma de alcançarmos salvação, nós que somos gentios, a única forma de alcançarmos salvação seria, nós que não somos de Israel, seria, queridos, apenas aderindo à lei mosaica. Detalhe, no Antigo Testamento você não vê, como no Novo Testamento, Israel pregando a outras nações. Pelo contrário, Israel se tornou com o tempo preconceituoso às outras nações no Antigo Testamento e existia terríveis situações, às vezes até menosprezo ao estrangeiro, tendo até que Deus ordenar na lei de Moisés, não menospreze nem maltrate o estrangeiro que estiver em vosso meio. A antiga condição dos gentios. Muitas vezes os gentios, os não-judeus, vinham para Israel, na sua antiga situação, e trazia às vezes costumes que Israel aprendia. Quando Israel não ia lá aprender fora, Israel aprendia dos de fora que vinham para dentro de Israel. E aí causava-se muitos problemas, como é o caso da rainha Cirofenícia, a Jezabel. A antiga condição, então, dos gentios era desoladora. Viviam sem Cristo, estavam separados de Israel e eram estranhos ao concerto da promessa. É um negócio sério. Há uma reflexão aqui do autor que diz que esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias. O centro da Bíblia é Cristo. É Ele o centro da Bíblia. Cristo.
Então tudo estava girando em torno desta promessa de salvação. Deus sempre amou os gentios. Glória a Ele, você pode dar um glória a Deus? Sem esperança e sem Deus era como nós vivíamos. Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. Como eram? Eram desprovidos de esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança e nas Escrituras o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas, principalmente em Salmos, né? Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa de parte da filosofia grega que descartava a possibilidade de uma vida além túmulo. É o caso o texto dos Efésios, a situação dos gregos, e que consequentemente pudesse ser ditosa. Além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa e por isso não tinham em que sustentar qualquer esperança. Por isso, 1 Coríntios, você vê o apóstolo Paulo dizendo, se esperarmos só nessa vida, o que estamos esperando demais, somos os mais miseráveis de todos os homens. A ideia dos gregos era, vamos usufruir daqui, vamos aproveitar a vida aqui, porque depois daqui não tem mais esperança, o negócio é esta vida aqui. Então vamos desfrutar desta vida. E havia deuses criados na mitologia ali, dos gregos, cada um com uma função, sempre voltado para o prazer humano, né? Tinha a Afrodite, que era cultuada com prostituição, promiscuidade, tinha vários deuses, tinha a deusa de Lesbo, de onde vem a palavra lesbianismo, uma ilha que ainda existe hoje na Grécia, e lá tinha o culto com homossexualismo feminino. Então a situação era bem caótica, moral e espiritualmente, as religiões deles. O negócio era colocar o prazer humano, o prazer físico, o prazer sexual, o prazer nos relacionamentos, nas emoções, daqui no auge da vida, era o que se pretendia estar vivendo, uma libertinagem total. Ser cristão naquela sociedade não era muito diferente da sociedade de hoje, onde a imoralidade está cada vez mais avançando, mas quem é fiel a Deus, circuncidado no Espírito, tem a marca e não vai de modo algum sair da presença de Deus, porque são nascidos de novo. Então eles eram desprovidos de esperança. Que esperança poderiam ter se eles não conheciam o Deus de Israel? E também viviam na sua cultura. E também eles eram sem Deus, é a segunda condição deles. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Eles acreditavam. Claro que acreditavam, a religiosidade deles era grande, eles acreditavam em divindade. Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses. Assim, por meio de seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs, que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Entretanto, e felizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus, segundo João 17,3. E vou dizer uma coisa aos irmãos, assim como a igreja primitiva não podia voltar aos rudimentos da lei, e nem o gentio aos costumes gentílicos da época, no caso do contexto grego aqui, nós hoje, você que serve a Deus, nós precisamos abandonar toda essa prática, a mariolatria, né? A crença nas tradições do catolicismo que abandonamos, essa ideia, esse costume, né? Como é o caso aqui do sertão, de gostar da quadrilha do João, de participar de manifestações religiosas mundanas, sábado de aleluia, semana santa. Olha, esses costumes não são nossos, ou até mesmo característica da lei, circuncisão, guarda de sábado, não são costumes que encontramos
na nova aliança no sangue de Cristo, o Calvário. Jesus cumpriu a lei nele e o Calvário nos trouxe uma esperança que antes não tínhamos como gentio. Éramos alheios a Deus, éramos distantes de Deus, éramos desprovidos de esperança, havia crenças e tradições e costumes baseados, essas crenças, em questões infundadas. Já imaginou o peso que é ir para a eternidade, depois que está lá, descobrir que tudo que defendeu e acreditou religiosamente era uma mentira? É verdade. E até uma ilusão religiosa de que eu não preciso ser praticante da fé cristã, eu só preciso crer em Deus. Essa é uma crença de quem não conhece o Senhor. E aí nós temos que parar para pensar, será que nós abandonamos nossa vida antiga? Porque se fomos transformados, nascemos de novo, nós temos que ter abandonado todas as nossas crenças antigas. A idolatria em várias formas, né? A crença nas tradições antigas, em simpatias. Não é isso que a gente às vezes vê pessoas acreditar mesmo na igreja, em agouros, medo de olhado, medo de maldição de palavras de pessoas. Não, nós precisamos nos manter crentes e confiantes em Deus, porque nossa posição hoje é de filho. Nossa posição hoje é de povo. Não eras povo, agora somos povo. Povo de Deus, nação santa, povo eleito, como já estudamos na lição 3 sobre eleição e predestinação. Conclusão. Noutro tempo, éramos incircuncisos, estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel. Vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Nós somos enxertados nesta oliveira. Nós somos um só povo agora. Agora nós somos um só povo. E Deus não despreza Israel, não. Embora nós temos que parar com essa idolatria à Terra Santa. Tem gente que é batizado nas águas na igreja e vai lá para a terra de Israel, se batiza de novo. Acha que aquelas águas é o quê? Vai apagar pecados? Quem apaga pecado é o sangue de Cristo Jesus. Quem apaga pecado é o sangue de Jesus que tem poder. Tá? E temos que parar de idolatrar aquilo ali. Crentes não idolatram absolutamente nada. Eles adoram apenas a Jesus e somente a Jesus. Eu quero então agradecer a você que esteve aqui conosco até agora. Te peço que compartilhe nossos vídeos. Deus continue abençoando a sua vida e ministério. Tenha uma boa aula de escola bíblica dominical. Cuide-se. Cuidado com as aglomerações. Que Deus continue abençoando. Vamos orar pela igreja, pelo trabalho da obra de Deus, pois Deus tem muito ainda a realizar no meio do seu povo. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, live, review, ou aula de escola dominical, ou qualquer outro vídeo. Em breve você vai ter a possibilidade de se tornar membro deste canal através do YouTube. Deus abençoe em nome de Jesus.